Nós vamos falar a partir de agora sobre fake news. É verdade. Estamos recebendo o jornalista Rafael Oliveira e o chefe do Departamento de Pesquisa do IFCE, professor Wendel Rodrigues. Sejam bem-vindos ao programa IFCE no Ar. Rafael, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho sobre as palestras, né? A gente te convidou aqui porque você faz algumas palestras, né, sobre essa questão das fake news, sobre o combate às fake news nas escolas. Aí queria que você começasse um pouquinho falando sobre o que são as fake news e o que você aborda, né, nesses momentos. Bom, boa tarde, Catarina, boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, professor Wendel e todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. É um prazer enorme estar de volta aqui à bancada, que eu estive durante muitos anos aqui, onde vocês estão. Hoje eu estou aqui do outro lado como entrevistado. Bom, essa questão das palestras surgiu, né, de um convite de um colega meu, que é professor de uma escola estadual, e depois tomou proporções que nem eu mesmo imaginava. Hoje já vou já na 30ª tanta palestra aí que eu fui, já em cidades do interior. Inclusive estive no campus de Aracati na semana passada. Bom, fake news, como todo mundo acho que já sabe, ou a maioria das pessoas já sabem, principalmente os jovens, porque tem uma pesquisa que diz que mais de 80% dos jovens sabem o que é fake news. Porém, o pessoal de mais de 60 anos, 82% não sabe. Então, é bom que a gente explique. As fake news são as notícias falsas que se propagam principalmente na internet, nas redes sociais. É muito diferente uma fake news de uma mentira sem pé nem cabeça. Porque se eu falar aqui uma coisa totalmente absurda, como o céu é preto, ninguém vai acreditar. Mas se eu disser agora que houve um acidente com 20 vítimas na Bezerra de Menezes, um exemplo, pessoal, vai suscitar dúvida na cabeça das pessoas. Se uma pessoa estiver lá na Cajazeiras, se ela estiver lá no Papicu, lá no Vicente Pinzão, ela não sabe. E acaba espalhando isso. E acaba espalhando, porque muitas vezes a pessoa recebe nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e ela acredita logo, né? Principalmente quem não está muito antenado nessa questão da fake news, já começa a botar para frente. Então, quando aquilo começa a ser desmentido, já tomou uma proporção e já gerou um caos, e muitas vezes já caiu na grande mídia, e aí o pessoal vai atrás e aquela fake news já gerou, muitas vezes, se não na totalidade, mas em parte o objetivo de quem produziu. Bom, Rafael, esse trabalho que você fez em várias escolas, né? Como é que foi a receptividade dos estudantes? Você notou que eles estavam atentos a isso? Enfim, o jovem, às vezes, ele não leva tanto a sério as coisas, mas como é que foi esse tratamento com eles? Como eles receberam seu trabalho, né? Então, Luiz Carlos, muitas vezes isso foi muito surpreendente, porque os jovens já sabem o que são as fake news, mas como você bem falou, eles não entendem a proporção do que isso pode tomar. Muitas vezes é tido até como uma brincadeira. Eu vou colocar aqui na internet, tá entendendo? E não vai dar em nada mesmo, o pessoal não vai acreditar. Mas quando a gente começa a explicar, começa a dizer as proporções que a fake news pode gerar, as consequências, sobretudo as penalidades, que muitas pessoas pensam que no mundo da internet não tem nenhuma penalidade, que na realidade tem. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Então os jovens tomam muito mais consciência desse tema, certo? E é muito interessante porque eles se interessam, participam e muitas vezes passam a interagir conosco na rede social para saber mais sobre o tema. Rafael, agora tem uma maneira da gente identificar uma fake news? Sim, tem sim. Não é tão simples quanto a gente pensa, mas tem algumas dicas que a gente tem que seguir para que a gente não caia em qualquer fake news. Sobretudo é estar antenado, né? A questão da educação, da leitura é fundamental para que a gente não vá incidir nessa questão de estar caindo em fake news. Mas assim, checar a fonte da notícia. Não se pode acreditar em fonte de qualquer site, né? A gente vê ali tudo que a gente vê na internet, né? Principalmente nas redes sociais, a gente tem que estar com o pé atrás. Então, checar a fonte da notícia, checar a data da notícia. Às vezes as pessoas compartilham notícias que acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve uma chuva grande esse ano aqui em Fortaleza. Não me lembro mais qual foi o mês, mas deve fazer uns 3, 4 meses. Aí tinha uma foto sendo compartilhada aí à torta e à direita nas redes sociais, Facebook e Instagram, que era o prefeito e o governador andando na comunidade. O pessoal tudo critica, apoia, não sei o quê. Desde que a foto era de 2014. Quer dizer, nem sequer a data da notícia foi checada, né? Consultar fontes oficiais. Isso aqui é uma coisa que quase ninguém faz. O que são as fontes oficiais? Sites do governo. Vou dar um exemplo nosso aqui, por exemplo. Os estudantes, as pessoas interessadas no IFCE devem acessar o site do IFCE, porque lá vão estar as notícias do Instituto.
não acreditar assim, em comunidades e tudo. Não que nesses cantos não tenham notícias interessantes e verdadeiras. Tem também, mas pode ter notícias que não são. Então, se tá lá, vi uma notícia lá na rede social, eu vou checar. Se eu vi uma notícia que quer dizer a Seguridade Social, vou no site do INSS. E, Rafael, a gente vê muito também assim, uns blogs que são criados para propagar fake news, né? Tipo assim, o cara cria um blog que não tem nada a ver. Às vezes, por exemplo, o portal G1 é um portal que existe, mas tem gente que cria um G10, né? Não sei o que, enfim, tô inventando aqui. Sim. Cria blog, cria falsos portais para propagar essa notícia também. Né? Ou é como eu estou dizendo, confundindo, né? O negócio está se profissionalizando, por isso que se torna até mais difícil identificar fake news, porque hoje tem agências, digamos assim, né? Pessoas que trabalham com estrutura de agência só para produzir fake news, porque as fake news, elas sempre estão para atingir a imagem de alguém. E quando atinge a imagem de alguém, muitas vezes beneficia a imagem de outro. Beneficia, principalmente no mundo político, no mundo artístico, futebolístico, desse tipo de coisa. Então, estão profissionais mesmo. Não é produzido por qualquer pessoa que escreve alguma coisa, uma aberração, não. São layouts perfeitos, são notícias perfeitamente construídas. Às vezes sai de um argumento verdadeiro, mas que aí distorce e vira uma fake news. Confunde mesmo. Exatamente. Eu queria agora fazer uma pergunta para o professor Wendel Rodrigues, né, que é o chefe do Departamento de Pesquisa do Instituto Federal. Eu queria saber, professor Wendel, se os portais de comunicação eles são seguros, nessas páginas oficiais que o Rafael citou. Como é que está essa questão da segurança na web? Como é que isso pode interferir também, né, na questão do nosso acesso à informação? Bom, boa tarde, Catarina, boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes. Essa questão da fonte, né, ela tem sempre um risco. Esse risco não é nada tão recente. A questão de você manipular a informação, até de invalidar, isso acontece muito com os bancos, né? Você fingia ser um banco para justamente capturar informações privilegiadas. E com sites de informação isso pode acontecer também. Então é possível que alguma pessoa mal intencionada se aproprie daquele site e passe a usar o site colocando informações falsas, justamente para gerar fake news ou gerar outras formas de problemas, né, relacionados à comunicação, e é difícil se precaver disso. Mesmo grandes corporações como Facebook, Instagram, eles têm N especialistas, têm muito recurso financeiro para poder combater esse tipo de coisa, e eles não conseguem fazer isso facilmente, né? Tem uma certa dificuldade, justamente porque se baseia normalmente através de denúncias da próprio usuário que está lá usando o sistema, ou seja, ele reconhece uma fake news e ele denuncia. E isso tem que ser em massa para poder perceber realmente que está havendo um problema, e aí as ações nem sempre são tão eficazes para resolver de vez o problema, porque quando você resolve um, pode surgir mais 10. Agora, Wendel, desculpa, eu queria te perguntar também, como é que os usuários comuns eles podem se proteger de ataques nas redes sociais? Você fala de ataques com relação a esse tipo de informação, de fake news? Isso, tanto você recebe, né, as fake news, eu acho que isso não dá muito para evitar, porque são seus contatos que difundem, né? Mas em relação às contas pessoais mesmo, tem algumas medidas que as pessoas podem tomar para se proteger? O Rafael falou agora há pouco de consultar a fonte, né, checar a fonte. Mesmo em computação, existem ferramentas que tendem a minimizar esse tipo de problema. Então, cada vez mais vão surgir ferramentas que vão ajudar o usuário final, mesmo o usuário leigo, que não entende certamente da computação que está por trás disso tudo, mas que ele possa se beneficiar de tal forma que a fonte, ele tenha certeza que aquela fonte da informação é a fonte realmente idônea, que ele pode confiar, que aquilo ali, mesmo que venha de um amigo dele, do ciclo de confiança dele, ele sabe que aquilo ali é verdadeiro ou falso. Normalmente, eu passo até para a pergunta aqui, o questionamento aos dois, né? O Rafael para o Wendel. Normalmente a gente vê uma fake news e a gente acha, não é comigo, deixa para lá. Mas a gente precisa denunciar isso, embora não seja em relação direta com a gente, né? Às vezes é com um político, com um empresário, com um artista. É importante que a gente denuncie e a quem a gente deve denunciar. Sim, sem dúvida. As pessoas tendem a achar, assim, Luiz Carlos, que não existe nenhuma medida que possa ser tomada. Mas existe, por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele regulamenta isso, né? Tanto essas redes sociais e sites também sempre tem aquela questão do fale conosco, denuncie aqui, você deve fazer lá essa denúncia, porque eles têm a obrigação de ir checar a origem e tirar o conteúdo do ar. Além disso, pela justiça comum, existe também a questão da lei de contravenção penal, calúnia, injúria e difamação, que tudo isso sendo provado vai gerar punição para quem produziu. Para além disso, existe hoje 8 projetos de lei no Senado, que eu acredito que vai ficar para a próxima legislatura, a questão da aprovação ou não,
que prevê punições bem mais rígidas para essa questão da fake news. Eu acho que vai vir uma lei específica que vai regulamentar toda a punição e as diretrizes para essa questão da fake news, que hoje é um tema assim espalhado por todo o Brasil. Eu também coloco o questionamento a respeito de compartilhar. Às vezes você percebe ou não percebe, né, que é uma fake news e mesmo assim compartilha. E o cara que compartilha também, ele é responsável por esse ato, ele está cometendo um erro também? Ele está cometendo um erro. Não sei se, na questão da legislação, que o Rafael está comentando, se isso vai ser previsto também como caráter de punição ou não em cima desse caso de compartilhar. Porque realmente a fonte que talvez esteja gerando o maior dano. Mas não é certo fazer, principalmente se você sabe que está fazendo algo errado. Existe até uma pesquisa, só complementando isso, que mostra assim, que as pessoas às vezes sabem que é fake news, mas por ela ter vontade que aquilo fosse verdade, muitas vezes defendendo um time de futebol, ou um político, ou um partido, ela acaba compartilhando, porque ela sabe que aquilo vai gerar repercussão negativa e vai atingir a imagem daquela pessoa. Infelizmente tem isso. Infelizmente tem. E até nesse momento agora a gente vive um detalhe especial, porque a gente vive a primeira eleição que está sendo permitido postagem patrocinada. Então você imagine o quantitativo de bombardeamento de fake news que nós estamos tendo. Gente, eu acho que esse diálogo rende outro, porque infelizmente a gente tem que se despedir agora. A gente agradece aqui no IFCE no Ar a participação do jornalista Rafael Oliveira, do campus de Fortaleza, e do chefe do Departamento de Pesquisa do IFCE, professor Wendel Rodrigues. Acompanhe o Instituto Federal do Ceará no site ifce.edu.br e nas nossas mídias sociais também, Instagram, Facebook e Twitter. A gente volta com o programa IFCE no Ar na próxima quinta-feira, às 2h da tarde. Até lá!